Olá, tudo bem? Nesse vídeo de programação orientada a objeto, nós vamos falar sobre o polimorfismo de sobrecarga. Nos vídeos anteriores, falamos de polimorfismo de sobreposição. Eu tenho aqui uma classe chamada vendedor, tem essas propriedades, o ID, o nome e o contato, e esse método calcular comissão, que recebe o valor do faturamento e o percentual de comissão. Ele faz o cálculo da comissão e devolve esse valor para quem chamar esse método. Aqui, no formulário FRM Vendas, eu tenho esse código. Uma variável com o valor do faturamento, uma variável com o percentual da comissão, instanciei um objeto vendedor, estas são as propriedades dele, o nome e o contato, e aqui eu estou chamando o método calcular comissão através desse objeto instanciado. Estou passando o valor do faturamento e o valor da comissão. E ele está reclamando do valor do faturamento. Está falando, não é possível converter um double para um decimal. Por quê? Porque esse valor aqui, do jeito que está escrito aqui, ele é um double. E lá no método, ele está recebendo um decimal. Inclusive um decimal também no percentual. Então, por que ele não reclamou desse percentual aqui? Já que ele é um int, e aqui ele está pedindo um double. Porque o C# converte automaticamente int em qualquer outra coisa, em double, em decimal e assim por diante. Mas não faz o mesmo com o double para decimal. Eu poderia resolver isso colocando aqui apenas o m, dizendo que isso daqui é um decimal. Mas o mesmo poderia acontecer aqui, eu poderia ser 7,5, por exemplo. Aí ia dar o problema aqui no percentual. Poderia resolver também com um m. Acontece que quando eu pegar esses valores de um banco de dados, não dá para pôr esse m. Eu vou ter que colocar aqui um convert to decimal. Aí resolveria, teria que pôr nesse, pôr no outro. Vou remover aqui e deixar assim mesmo, dando erro. Vou voltar aqui em vendedor. Para entender a sobrecarga, é preciso entender como que o C# diferencia um método de outro. O que torna a identidade de um método é a sua assinatura, que é composta pelo nome do método e pelos parâmetros que esse método recebe. Não é o nome do parâmetro, mas o tipo. Decimal, decimal, e não o valor do faturamento e percentual da comissão. Então, calcular comissão decimal, vírgula, decimal é a assinatura desse método. O retorno não faz parte da assinatura, com exceção dos delegates, que nem vai entrar aqui. Então, eu posso ter outro método com o mesmo nome. Eu copiei esse método e colei aqui e fiz algumas alterações. Veja que ele tem o mesmo nome. E por que não está dando conflito? Porque eles têm assinaturas diferentes. Veja que o valor do faturamento e percentual de comissão são iguais, mas não é isso que faz parte da assinatura. E sim o tipo, que é calcular comissão decimal, vírgula, double. E aqui é calcular comissão decimal, vírgula, decimal. Eles têm assinaturas diferentes. E aqui ele está chamando esse método de baixo e calculando tudo em decimal. Converteu tudo para decimal. Se eu voltar aqui, eu vou ver que não resolveu o problema do faturamento, resolveu o da comissão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente pegar esse método aqui e fazer mais uma sobrecarga, só que agora aqui é double. Double. Aí eu preciso converter aqui. Double, double. Que é o caso que está aqui. Agora, se eu colocar aqui um inteiro, ele vai funcionar. Se eu colocar aqui um double e colocar aqui um inteiro, ele também vai funcionar. Se eu colocar aqui um decimal,
ele também vai funcionar. Ou seja, esse método aqui, ó, ele tem duas sobrecargas. Se eu colocar o mouse em cima, eu vou ver aqui, ó, decimal, tal, duas sobrecargas. Significa que tem um método e mais duas cópias dele com assinaturas diferentes. Tem 3 métodos. 1, 2, 3. E eu não preciso mais me preocupar como que eu vou pegar esses dados de um banco de dados e ficar fazendo conversão através de uma sobrecarga. Esses métodos sobrecarregados estão fazendo a mesma coisa, mas eles podiam fazer coisas ligeiramente diferentes ou ainda poderiam receber mais parâmetros. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, então veja, aqui embaixo eu criei mais um método também chamado calcular comissão, só que aqui é decimal, decimal, decimal. Esse aqui, ó, é um valor de desconto, eu estou abatendo ele aqui da comissão. Aí, vou ainda fazer mais um. Vou pegar esse daqui e vou receber apenas o valor do faturamento. E a comissão aqui é de 5%. Quando ele não passar, ela será de 5%. Eu vou voltar aqui e não vou passar a comissão. Apesar de eu ter declarado lá em cima, eu não estou passando aqui. Veja que o método funcionou normalmente. Está só avisando aqui, ó, que isso aqui não está sendo usado. Aqui eu vou mostrar a comissão. Vai ser os 5%. Eu executei e ele calculou 17.044, que é 5% do valor. Esse é o valor que está aqui, ó, 340.890 vezes os 5% dividido por 100, que é o que faz o nosso algoritmo, o nosso método. 17.044,54 é o que deu aqui, 17.044,54. Então, veja que ele chamou essa sobrecarga aqui, ó. Esse aqui, ó, só passou um parâmetro. Se eu fizesse isso aqui, então eu vou passar agora o desconto. Aqui vai dar um problema com esse percentual de comissão. Por quê? Se eu procurar essa sobrecarga, ele tem que ser decimal, decimal e decimal. E aqui, ó, ele é double. Aí eu teria que fazer outra sobrecarga. Eu vou colocar aqui, ó, como double. Agora ele vai chamar esse outro método. Esse aqui, ó. Decimal, decimal, decimal. Então, é pela assinatura. Então, ele calculou quanto? 7,5% e tirou R$1.000. Usando a calculadora, o valor do faturamento vezes 7,5% dividido por 100 menos R$1.000. 24.566,81. 24.566,81. Então, veja que eu posso ter o método recebendo apenas os parâmetros diferentes, como posso ter cálculos diferentes. Eu posso ter algoritmos diferentes dentro dos métodos. E todos os métodos, eles chamam calcular comissão. É o mesmo nome. O que eles têm de diferente é a assinatura. Então, com uma assinatura diferente, eu posso fazer sobrecargas do mesmo método. Se eu for aqui, ó, e colocar aqui em cima dessa chamada, eu vou ver que ele tem 4 sobrecargas. Significa que tem 5 métodos. Um método e mais 4 sobrecargas. Então, esse foi o polimorfismo de sobrecarga. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo.